Sejam todos, todas e todos muito bem-vindos ao nosso podcast, o podcast do nosso templo. Eu sou o Mago Régulo Rodrigo e 3 de espadas e 3 de copas significa que você é corno, sim. Olá, eu sou a Bruna e sim, eu já fui a jovem mística que acreditava nos unicórnios que iam me trazer os futuros da carta. Peraí, o que você tem contra unicórnios? Desencana. Oi, gente, eu sou a Prace. E ó, seguinte, as cartas não mentem. Já as cartomantes... E aí, meus doces, como é que vocês estão? Eu sou o Anderson Oliveira. Eu não posso ver seu futuro, mas eu posso te jurar que eu tô vendo seu futuro no meu pau com bola de cristal. Ele já começa o podcast com o pau na mão. Eu juro que eu achei que ele ia falar, mas eu posso ser o seu futuro, né? Mas foi pior. Não, é pior do que jamais espera, serei. né? Poxa É sempre vida. pior. Mas Não, vamos ele lá, não gente, quer. para contextualizar todos vocês que caíram aqui de paraquedas do nosso podcast. Nosso podcast é o podcast do nosso templo. O que é o nosso templo? Um templo religioso, onde todas as pessoas podem frequentar. É um templo de magia. E um dos pilares que a gente tem no nosso templo é o pilar do oráculo. Então, se um dia você for no nosso templo São Paulo ou no nosso templo BH, você pode escolher, optar por ser atendido no pilar oracular, ok? Que, inclusive, é um pilar muito requisitado, né? Quase sempre acaba as fichinhas dele lá, certo? Com certeza. E para a gente falar um pouquinho, aliás, antes da gente falar um pouco mais sobre isso, a Bruna vai passar para a gente a nossa agenda. Chega mais. Vamos lá. Gente, seguinte, como de praxe, na quarta-feira agora, dia 11 de setembro, atendimento gratuito lá no nosso Templo São Paulo, tá? A partir das 19 horas, chega cedo, pega a sua fichinha, porque as fichinhas acabam. Principalmente a do oráculo, tá bom? Lá na rua Andaraí. No dia 14 de setembro, a gente tem um workshop muito maravilhoso, muito do caralho, com Jorge Puente, falando sobre anjos e a face secreta da destruição. E aí, você também ficou com medinho um pouco? Eu fiquei, mas eu não perco por nada não. Bora lá desvendar essa face. Aí no dia 15 de setembro, lá em BH, nós temos o nosso atendimento também gratuito, com portões abrindo a partir das 18 horas. Não deixem de ir, pessoal de BH, vão lá que vocês não vão se arrepender. E do dia 20 ao dia 23 de setembro, nosso retiro, que vai acontecer lá num sítio lá em Arujá, e vão ser 3 dias fantásticos, cheios de experiência e de coisas muito legais. E se não me engano, não temos mais vagas. Então, agora se só... tiver desistência, pode ser, mas vocês fiquem na fila. Se tiver interesse, manda mensagem, que pode ser que tenha desistência e aí a gente encaixa. Quem sabe? E Né? Mas se não, ano que vem, provavelmente teremos de novo, hein? Então vamos lá, e essa é a nossa agenda da semana. Pessoal, seguinte, acho que a gente podia começar contextualizando para as pessoas o que é um oráculo, né? E eu achei um textinho muito legal, que eu acho que ele explica bastante o que é o oráculo, e depois eu acho legal a Prace falar bastante, porque ela foi a professora de oráculo, acho que de todos nós aqui, né? Ela fez uma aula muito boa pra gente, assim, que foi foda de verdade a aula. Parabéns, viu, Prace? Eu gostei bastante da sua aula. E ela vai elucidar bastante aqui pra gente também, se ela conseguir trazer, né, um pouquinho pra gente do que ela trouxe na aula, eu acho que já vai ser um conteúdo muito bom para todos nós. Mas vamos lá. O que é um oráculo? Um oráculo é um meio de comunicação com o divino ou com povos e civilizações acreditam ser o divino, com o inconsciente ou com forças espirituais, utilizada para obter respostas, orientações ou previsões. Ele pode se manifestar de diferentes formas e em várias tradições culturais e espirituais. Em um contexto esotérico e espiritual, que é o contexto que as pessoas mais estão acostumadas a encontrar com o oráculo, ele serve como uma ferramenta para acessar conhecimentos ocultos ou para entender situações e tomar decisões mais conscientes. O processo de consulta pode ser feito através de vários métodos, como cartas com tarô, baralho cigano, runas com alfabeto rúnico usado pelos antigos nórdicos, e Xing, né, que é o antigo texto chinês que funciona como um oráculo através de hexagramas, cristalomancia, que é a leitura de bola de cristal ou de cristais ou de pedras, visões ou sonhos, astrologia, né, que é quem interpreta
o céu, com guias e todos os corpos celestes, né? E essas são as formas mais comuns aí de oráculo. Tem uma também que está anotada aqui, que ela vem até grifada no local que eu encontrei, que é a bibliomancia. Ou seja, as pessoas que falam que oráculo é coisa do demônio costumam utilizar muito oráculo, abrindo a Bíblia e falando qual é a mensagem que vem para mim. Nada mais é do que um oráculo. E aí, Prace, o que você acha disso? Inclusive, frisando que qualquer coisa pode ser um oráculo, desde que você crie a relação com aquela coisa, aquilo faça sentido para você. Se você jogar uma moeda para cima e está esperando saber uma resposta, aquilo vai ser um oráculo. Se você... A gente tem até leitura do Fiofó, não tem, como oráculo? Pois bem, qualquer coisa pode ser oráculo, depende só do seu nível de loucura e tá tudo certo. O que as pessoas não entendem muito no geral é que foi muito difundido sobre previsão de futuro, e o que elas não entendem é como isso funciona de verdade. E aqui a galera falou sobre a aula e tal, que é o que a gente faz no nosso templo. Eu dou aula de baralho cigano já há alguns anos. Hoje em dia já não é uma arte que eu pratico, não curto mais, só não é mais a minha ultimamente, mas por muito tempo foi. E eu dava aula especificamente do baralho cigano. Então, tinha toda essa conexão com entidades que traziam essa ancestralidade e te ajudavam a ler e tudo mais. Porém, tendo contato com ordens, contato com o fio guia das coisas, que é sempre que a gente puxa aqui que o hermetismo vai trazer isso pra gente, da gente buscar o quê? Mas se todo mundo faz e todo mundo tá dando certo em todo lugar, o que tá funcionando de verdade? E é isso que a gente busca no nosso templo, tanto aprender quanto ensinar, que não é o oráculo. Tanto que assim, mas vai ter aula de oráculo? Qual oráculo? O que você quiser. Eu vou aprender a jogar runas, vou aprender a jogar baralho. Aprender a jogar, você vai jogar o que... você vai aprender com qual você quiser. Você vai estudar sobre o oráculo. Mas o que faz ele funcionar? Por que ele está funcionando com você? E é isso que a gente vai se aprofundar no tempo, que a gente se aprofundou nessa aula, que inclusive não era uma aula que eu, enfim, foi a primeira vez com a turma aqui que eu estava dando esta aula em específico, porque eu já leio, assim, já tem um tempo, já entendi essa coisinha que está por baixo, mas a gente sentiu de trazer isso com mais, apesar de já ter esse pilar, com a galera que já jogava, a gente falou, não, vamos preparar também os magistas que estão sendo preparados para atender no nosso templo, para entender magia, se quiserem atender no nosso templo, também poderem atender com oráculo, mesmo se eles não souberem o oráculo antes de chegar aqui. E é isso que a gente focou em ensinar nesse final de semana, que não era sobre como ler o futuro, não era como você adivinhar coisas. E isso você tendo a crença numa coisa superior, numa energia, em alguma coisa assim, ou não. Então, é muito técnico, é muito sobre o que está funcionando de verdade e não sobre crença. E aí, tem uma coisa que eu acho que é legal a gente contextualizar, que vem muito de encontro com a aula que você deu, até essa introdução que você fez agora, que é, no contexto da magia mais moderna, né, o oráculo ele é muito entendido como uma ferramenta para você acessar as coisas que estão no seu inconsciente, né? Então, no seu inconsciente tem várias coisas lá, e muitas coisas que às vezes a sua vida e você como ser está se moldando, tem ciclos que você repete, que você não consegue compreender de onde eles vêm, e tudo isso tem muito a ver com o seu inconsciente, e o oráculo ele é muito voltado para você se compreender essas coisas que estão lá, compreender esses ciclos que você tem, né? E ele é muito terapêutico, né? Então eu vejo o oráculo, seja qual for, uma ótima forma de autoconhecimento aí, né? E ele sempre te ajuda, e hoje em dia ele é muito flexível também, o oráculo, né? Então, se antigamente o oráculo era tido como algo totalmente satânico, ou era a tiazinha que estava na rodoviária que ficava jogando, dando golpe em todo mundo que tá lá, né? Hoje em dia qualquer um pode comprar um oráculo e começar a jogar e ver que ele vai te ajudar em algumas coisas, ele vai te ajudar a você se entender até certo ponto, né? E é isso, eu gosto muito dessa vivência terapêutica dele, né? Vocês usam ele como forma terapêutica? Eu ia perguntar isso, inclusive, a visão de vocês sobre isso do autoconhecimento, mas o autoconhecimento, então, presume-se que eu estou jogando para mim. Como é isso para vocês, para quem joga, para quem já jogou, o que vocês acham? Vocês para vocês mesmos. Meu ponto de vista, eu nunca joguei nada, nunca fui ninguém para jogar nada, sou muito de buenas, não porque eu não acreditasse e tal, é porque
porque eu acho muito genérico. É a mesma coisa da pessoa que entra numa igreja evangélica e o pastor fala: quem aqui tá com dor de cabeça? No meio de 300 pessoas, 50 pelo menos vão estar com dor de cabeça. Então, nunca me interessei. E aí, a aula que a gente teve de oráculos, eu fui tirar a carta para algumas pessoas. E eu escutei depois: nossa, você é muito bom nisso. Você descreveu minha vida. Mas o descrever a vida da pessoa é de uma forma muito genérica. É o que eu faço com a minha bolinha de cristal. É o que eu faço com um copo d'água. Por quê? Me conta um pouco de você. Eu sou casado, eu tenho um filho e tal. Nossa, tá tendo sérios problemas com tua filha, né? É claro, é adolescente. Quem não tem problema com adolescente? Teu casamento não tá lá essas coisas. É século XXI, todo mundo ganha uma miséria, todo mundo tem algum tipo de problema no relacionamento. Então é fácil falar. E aí eu fui dar uma pesquisada dos fundamentos do tarô e tal, porque todo mundo fala que o tarô veio do Egito, outros falam que veio da Grécia. E na verdade, a fonte que eu busquei foi a Federação Francesa de Tarô. Para quem quiser consultar, é www.fftarot.fr. Lá eles dizem que o tarô era normalmente utilizado durante o século XVIII, geralmente composto por 78 cartas, e há relato de seu uso pela nobreza italiana desde o período renascentista. E suas regras oficiais são publicadas pela Federação Francesa de Tarot. Desde o século XIX passou a ser utilizado para ler o futuro, integrando o cerne do esoterismo, tanto como a cabala, a astrologia e a alquimia. Ou seja, lá eles relatam que era um jogo de bêbados. Não tinha nada de místico. E só do século XIX para cá que deram a conotação mística, da mesma forma que a astrologia era uma ciência de ler os astros para se locomover, e virou a ciência de ler os astros para falar que fulano é fofoqueiro porque é de Gêmeos, e o outro é um vacilão e pisa na bola com todo mundo porque é de Capricórnio, e por aí vai, entendeu? Então, assim, não tem fundamento nenhum que descreva que, não, os egípcios já usavam o tarô para ler o futuro. Cara, ninguém lê o futuro. Se fosse tão simples ler o futuro, todo mundo ganhava na loteria toda semana lendo o futuro. Inclusive, jogamos, tá até aqui, ó, ao tanto de bilhete. Ninguém ganhou nada, porque não dá para ler o futuro. É simples assim. Eu só não ganhei porque eu não joguei no tarô. Mas aí você comentou sobre os egípcios, eu até coloquei um pedacinho deles aqui, ó. No Egito Antigo, os oráculos eram uma forma de comunicação com os deuses, especialmente com divindades, como Amon-Ra. Sacerdotes realizavam rituais e práticas divinatórias para obter respostas dos deuses. As respostas vinham através de sonhos, sinais, interpretações e eventos naturais. Também existiam oráculos em templos, onde a palavra de um deus ou de uma sacerdotisa era considerada sagrada. Agora vamos lá. Eu acho que a gente tem que desmistificar um pouco o que é essa questão de arte divinatória, né? Essa questão da arte divinatória, ela é o autoconhecimento. Porque é o seguinte, se eu jogar esse tarô aqui, ele vai cair alguma coisa, óbvio. E isso vai ser aleatório. Então eu posso embaralhar e jogar. Então vamos supor que eu fiz uma pergunta. Eu vou conseguir R$10 amanhã, vou conseguir dinheiro amanhã, meu salário vai aumentar, vou conseguir uma promoção. Se vier cartas negativas, o que a sua reação vai dizer? É aí que tá essa questão do autoconhecimento e da arte divinatória. Se vier que não, como que você reagiu? Por que você reagiu daquela forma? São as perguntas que você tem que fazer para você, entende? Então é aí que tá o autoconhecimento, pelo menos a forma como eu aplico. Quando vem uma resposta que não é a resposta que eu quero, ou a resposta que eu tô afim, eu fico refletindo sobre isso, eu fico tentando me compreender, e aí vem essa questão de adivinhar, de entender qual é o caminho, qual é o melhor caminho para conseguir realizar aquilo que eu quero. Entende? Mas as pessoas não veem muito assim, né? Quando falam para autoconhecimento, vai meio que para um outro lado. Então, hoje eu vejo o tarô ou tarô cartas, do que seja, completamente como uma forma de entender eu mesma do que está saindo lá nas cartas. Porém, contudo, entretanto, eu tenho um passado. E o meu passado, ele é sombrio. Ele te condena? É muito. Não só me condena, como levou muito meu dinheiro, inclusive, assim. Foi o que eu falei. Se tivesse um selo de trouxa do jovem místico, sou eu. Ponto. Porque, assim, eu já tive que fazer tanta coisa. Quando eu lembro que uma vez eu fui ler, porque falou assim, não, é um autoconhecimento para você, mas é assim, é o que a sua essência mais pura, do que diz ali, do que você vem do cosmos, é que vai falar para você. Eu falei, caramba, eu vou entrar no cosmos, né? Numa leitura. E para isso, você vai precisar fazer 50 tipos de entrega antes, e aí eu vou ter que puxar a sua alma para mim. Eu falei, nossa, minha alma deve estar com um monte de cartomante, inclusive. Deve estar com problema ali. Então, meio que, mesmo quando fala de autoconhecimento, a gente sempre busca, né? As pessoas buscam essa coisa meio
fora, sabe? Tipo, é um autoconhecimento, mas alguém vai me falar alguma coisa. É o Não é sobre autoconhecimento do ET Bilu. tipo, não é sobre eu olhar pra mim e ver, tá, isso aqui quer dizer que eu tô sendo louca, né? Tipo, tem que ter uma carta escrita para de ser louca. Mas não, ela não existe. Então você sempre tem essa coisa de buscar fora, né? E aí as pessoas vão nas mais diferentes crenças dentro disso, e muita gente acaba se aproveitando, porque você chega lá para as cartas e você não entende direito, você tá fragilizada com alguma coisa, você tá preocupado com alguma coisa, então acontece. Eu sei que assim, eu falo por mim, e eu sei que muita gente já passou por isso, porque eu já dei muito dinheiro. Aí lê carta lá e fala, ai, olha, tô vendo aqui, olha, tá demuloso, olha isso aqui. Nossa, precisa fazer um trabalho, não me paga que eu vou jogar uma velinha aqui em cima da carta, e aí a vela vai queimar isso que tá na carta, sabe? Então Mas isso é a narrativa, né? Aí você vai entrar na magia com os oráculos e tá tudo certo, é a narrativa de quem estiver fazendo. Eu tenho uma opinião meio, talvez, por não entender isso que a galera traz do autoconhecimento, de tipo, vou jogar para mim, para me autoconhecer, porque o Régulo foi para um lugar muito mais longe, assim, de se avaliar perante as respostas. Eu acho que isso definitivamente não é o padrão. A pessoa quer tirar um oráculo e falar assim, nossa, isso está dentro de mim. Isso não é o padrão mesmo. Então, pois é. Ninguém nunca me buscou. Aí você pode me avaliar? Não, mas mesmo sozinho, quando você fala de autoconhecimento, e o que eu passo muito para os meus alunos, inclusive antes e agora, eu particularmente não gosto de tirar para mim porque está enviesado. Então, eu quero que aconteça tal coisa. Então, ainda que caia, por exemplo, uma carta negativa, eu posso torturar o baralho até ele falar o que eu quero ouvir. Porque eu sei o que eu quero. E eu vou dar essa interpretação de, não, peraí, essa carta, mas ela tem uma segunda conotação que pode ser não sei o quê, sabe? Então, eu não gosto de tirar para mim e não acho que dá para eu me autoconhecer com baralho de jeito nenhum. A não ser que, é verdade, essa carta existe, só um detalhe, essa carta que a Bruna falou existe, está no Tarô Sincero, no meu tarô, eu criei um tarô, tarosincero.com.br, tem essa carta, para de ser louco. Quer dizer, não é exatamente essa, né, eu acho que tem quase isso aí, mas fica anotado aí, gostei. Então eu acho que não é um negócio para autoconhecimento, nunca consegui usar assim, acho bem ruim as pessoas falarem que é para um autoconhecimento, porque passa uma mensagem de que, tipo, é uma terapia. E, cara, não é. Não é, você vai ver a resposta que você quer ver, a não ser que você consiga calcular muito friamente, como o Régulo disse, eu acho, cara, é uma ilusão achar que é um autoconhecimento, e posso estar errada, pode ser que só ninguém tenha me mostrado uma forma de fato fazer isso. A melhor forma de se autoconhecer chama-se terapia. E eu lembrei que eu já joguei tarô uma vez sim, inclusive foi com a Prace, e foi em 2020, naquela época que tava o mundo parado, a Prace jogou pra mim. E, por incrível que pareça, no dia eu marquei com ela porque meu terapeuta desmarcou. Eu precisava conversar com alguém. Eu estava de home office, trancado em casa, e eu acho que foram 1 hora e pouco de eu desabafando. Só isso. Eu nunca joguei nada pra mim, eu nem tenho o hábito de jogar nada, mas eu nunca quis me autoconhecer usando o misticismo. Inclusive, quando eu preciso de alguma ajuda magística, que é alguma coisa muito séria pra mim, eu recorro a outros magistas da minha confiança, porque eu vou tender a puxar sardinha pro meu lado, entendeu? É muito comum eu trocar ideia com a Prace, com o Nuti, com o Nino, com outros magistas a respeito de problemas meus, porque eles vão ver de outra ótica. E de repente o que eu tô precisando de ajuda nem é tão grave. Só na minha cabeça é grave, só na minha cabeça é complexo. Entendeu? E uma ajuda externa pode ser que tenha uma perspectiva muito melhor que a minha. E isso vai servir também pro tarô, com certeza. Porque assim, eu tô inserido num problema. Eu vou ver esse problema do meu ângulo de visão, que é o ângulo de quem tá achando aquilo a coisa mais absurda do mundo. Eu vou tirar meia dúzia de cartas querendo que essas cartas me digam o que fazer. Cara, se eu cheguei num ponto de me enfiar num problema, eu não vou ver a solução sozinho. Eu tenho que querer muito. Eu tenho que estar com a terapia muito em dia. Eu tenho que estar muito bem comigo mesmo para conseguir sair disso de uma forma saudável, entendeu? Que nem eu faço terapia tem acho que uns 15 anos para mais, uma semana, uma quinta sim, uma quinta não. E eu não falho por nada, dificilmente eu não faço, porque hoje, meu médico me deu alta um tempo atrás, e eu falei, tem problema com nós? Ele falou, não, só tem necessidade, mas eu chego lá, eu levo o meu problema, eu falo do meu problema,
eu arrumo solução pro meu problema e saio feliz. Ele ganhou o dinheiro dele, eu paguei e tô felizão, porque eu resolvi meu problema que eu poderia ter sentado na frente do espelho. Mas só o fato de ter alguém escutando e falando, pois é. E você pensa o que sobre isso? Porque é isso que o terapeuta faz de maneira assertiva, ele te dá as ferramentas para você tratar o seu problema. E o baralho não vai virar para você e falar, ó, toma esse caminho aqui, que esse caminho é o melhor para você. Porque às vezes a pessoa vai recorrer ao baralho para quê? Meu marido tá me traindo. E se o cartomante falar para você, tá, você vai fazer o quê? Você vai largar? Você vai acreditar na carta? Ou se ele falar, não tá, e você pegou alguma conversa, alguma coisa no celular, e aí? Cabe muito mais a você ou do que a pessoa. O Andy, puxando tanto o que a Prace falou quanto o que você falou, a melhor forma de você se autoconhecer é na terapia. Eu faço terapia todas as sextas-feiras, maravilhoso. A segunda coisa, 99% das pessoas... Não, mentira. 100% das pessoas que vêm tirar tarô comigo, elas normalmente só precisam conversar. O tarô, ele é quase o segundo plano, assim. Eu tiro o tarô, a gente conversa, a gente vê o que saiu nas cartas, eu conto a história das cartas, como é que foi, mas a maior parte do tempo é as pessoas conversando comigo. Bom, agora, essa questão do autoconhecimento, eu acho que ela vai muito que você está esperando do tarô. Quando eu jogo para mim, eu nunca jogo esperando que ele vá falar o meu futuro. Eu não acredito que a carta tem esse poder. É só um papel. Ela não vai olhar para mim e falar, você amanhã vai acontecer, você vai morrer, saiu a morte. Não. Ela é só um papel. O ponto do autoconhecimento que eu aplico comigo, e também não precisa do tarô para isso, todo mundo acho que aplica até sem ele, né? Mas ele é uma ferramenta que dá para se utilizar dessa forma, é você entender essa questão da... Por que tal questão mexe tanto comigo? Ou você faz um jogo geral, e aí a primeira coisa que vem na sua cabeça é algo negativo. Por que isso veio agora? Por que essa questão negativa tá aqui e tá me fazendo mal? São coisas que às vezes só vêm quando você joga, eu não sei explicar, comigo funciona assim. E aí me leva a um autoconhecimento e autorreflexão sobre a minha vida. Mas nem de longe é uma ferramenta mais importante do que a terapia que eu faço. Acho que nunca vai ser, para ninguém. E puxando um pouquinho sobre o que o Andy falou, a gente entra no que a gente chama de autoprofecia, e que é importante a gente falar sobre isso, porque existem as duas faces ali, né, de você, muita gente fala, mas ele descreveu toda a minha vida, e às vezes você consegue ser bem assertivo sendo bem amplo, e a pessoa vai falar, caraca, ele tá falando exatamente de mim, isso acontece na igreja, isso acontece em todo lugar, e você vai achar que Deus tá tendo aquela mensagem para você. Não tô dizendo que é mentira, até porque se existe algum tipo de energia, algum tipo de entidade, você pode ter esse insight por ali, e por isso você está falando aquilo, mas que a maioria das vezes é uma coisa genérica e a gente não sabe que é genérico, não pensa que é genérico, assim como horóscopo, ou mesmo não só falar de previsão, mas até sobre os signos mesmo, você abstém de tudo que não te interessa, tudo que não falou, e se apega só no que bateu, porque é legal, porque, poxa, isso é natural do ser humano, viés da confirmação, sabe? Não é isso, eu sou mesmo. Falou 30 coisas que não é, mas falou uma que você vai lembrar daquela, que é. E até por também o que já falaram aqui da gente estar fragilizado, a gente tende a confiar muito no oraculista. E o lance da autoprofecia é uma coisa real, é uma coisa que acontece de você chegar para o oraculista e ele virar para você sem escrúpulo nenhum e falar, sim, seu marido tá te traindo, por exemplo, porque isso acontece, é só você dar um rolê nas lives do TikTok para você ver o que acontece com os oraculistas falando, sim, você tá com uma doença, é bem grave, corre para tratar. O que acontece com uma autoprofecia? Ela funciona assim, eu te falei que seu marido tá traindo, e aí o que acontece? Você fica com aquilo na cabeça. Se você não chegar já e tentar matar seu marido, que é uma das possibilidades, você já chega putíssima e atenta contra ele, você vai chegar em casa e falar, esse filho da puta tá me traindo. Amor, não sei o que. Não, fala comigo. Você vai começar a mudar com ele, porque você tá com aquela mindset de traição. E aí, você mudou tanto com ele que o que acontece? Porra, mudou a relação de vocês. Então, pode ser que ele se enche o saco, foda-se, fulana tá me dando mole, vou lá e pego a fulana. Então, você acabou fazendo isso, a gente chama de autoprofecia. Você fala uma coisa que não necessariamente é verdade e a pessoa começa a achar como se fosse, agir como se fosse, e aí sua vida inteira modifica isso. Inclusive, isso traz o gancho que até a própria Bluna, a própria
própria Bruna trouxe na aula, que é, eu ouvi falar que quando você abre as cartas, você muda toda a vida da pessoa, não tem nada a ver, né? Eu falei, não, tem tudo a ver. Qualquer coisa que você falar para a pessoa vai ter um impacto na vida dela, ela vai sair dali e ela vai agir conforme o que você falou, seja fazendo para sim, seja fazendo para não, mas se ela te procurou para jogar baralho, para jogar qualquer tipo de oráculo, ela tá aberta àquilo, então qualquer coisa que você fale para ela vai ter um impacto. Por isso, eu bato muito na tecla de que, cara, você tem que ter muito cuidado. Eu tenho um módulo só sobre isso no meu curso. Falei muito sobre isso, sobre os cuidados, do tipo de forma que você fala com a pessoa, porque você pode acabar com a vida de uma pessoa por causa da autoprofecia. Nesses meandros de internet aí, outro dia eu vi alguém jogando, usando, era cardzinhos com os sigilos de Daimons e de anjos. Aí no jogo dele, se caísse Daimon era ruim, tipo, caiu o sigilo de Paimon, você tá fudido. Mas se caísse do anjo Samael, era coisa boa. Poxa, Aí já ia eu achar falei, que a pessoa cara, tinha mó grana. já começa errado daí. Porque assim, tanto Daimon quanto o anjo, na minha concepção, é a moral. Não tem anjo bom ou anjo ruim. Tanto que, assim, você vê pela história da própria Bíblia, de quem cultua anjo, que os anjos é quem matava a galera a mão de Deus, entendeu? Então, assim, e tem Daimon que você usa ele pra curar, você usa Mardas, por exemplo, que ele é bom pra curar doença. Então não faz sentido, só que as pessoas não conhecem. Eu pego uma imagem dessa aqui e te mostro, você vai saber o que é? Negocinho cheio de círculo. Ah, não, porque isso aqui é o sigilo de Paimon, ó, cheio de morrinho. Ele vai te devorar inteiro. E nem é essa a função dele. Então tem que tomar muito cuidado, porque, assim, cara, não existe dom. Quem falar pra você que tem o dom de ver futuro, de ler cartas, é tudo história, conta carochinha, entendeu? Qualquer um pode fazer. Aprenda uma coisa, se existe técnica pra fazer aquilo, é porque qualquer um pode aprender. Isso vale pra scrying, que é ler espelho negro ou bola de cristal. Isso vale pra cartas, isso vale pra runas. Tem técnica, tem curso, ensinam isso. Se ensina, qualquer um pode aprender. Existe o cara que toca violão, ele tem um dom? Não, ele só se dedicou mais do que você. Às vezes a pessoa começa já depois de velho e fica muito bom. E outro toca a vida inteira e não é tão bom, porque ele só arranha de vez em quando. Então, o exercício vai te fazer ficar bom. A repetição leva à perfeição, mas isso não significa que ninguém tem dom de nada, não. Muito menos de ler futuro. Muito menos de ditar as regras da sua vida. Só pegando um gancho que a Preci tinha falado sobre questão de horóscopo, né? Que também eles conseguem fazer leituras pelo seu horóscopo, aquelas coisas todas. Eu já brinco e falo que comigo já dá ruim de cara. Não existe horóscopo que dá certo comigo. Porque, teoricamente, eu nasci no último dia de Sagitário com o Sol a 0 graus de Capricórnio. Então, eu sou o quê? Eu sou Sagitário ou eu sou Capricórnio? Sagitário. É de se pensar. Você tá questionando porque você é muito sagitariana. Você é totalmente sagitariana. Mas o Sol estava a 0 graus de Capricórnio. Mas eu vou me abster porque eu não entendo nada disso, então... De sagitariana eu entendo porque eu sou sagitariana, então eu acho que a Bruna tem que ser sagitariana. Aquela horóscopo tem que falar. Mas é bem isso mesmo. Tomar cuidado com as questões, porque realmente você pode cagar na vida da pessoa. E eu sei porque eu sou uma pessoa que durante muito tempo, tudo que a cartomante me falava, eu fazia. E posso te falar? Só me fudi. É uma questão de ética, né? Porque assim, o tarô, você não vai fazer uma universidade para fazer isso, você não vai fazer uma OAB ou não sei lá que é sei lá, o que os médicos e psicólogos fazem, a versão da prova que eles fazem. Conselho de classe da categoria. Não vai rolar a própria pessoa que vai jogar tarô para você, sabe? Então a pessoa ela pode estar com a única e exclusiva intenção de catar o seu dinheiro, falar qualquer coisa para você e largar você se ferrando com essa informação aí, né? Eu acho que no mínimo, e isso é algo que eu sempre faço quando eu vou fazer qualquer jogo de tarô com as pessoas, você entregar uma ferramenta para a pessoa lidar com aquilo que você está falando, né? E muito para além disso, você não deve falar coisas que você não sabe se a pessoa tem capacidade ou se ela consegue, né, lidar com isso. Lidar com isso. Se a pessoa vier me perguntar, eu quero saber sobre a minha saúde, tira. Eu posso até tirar, mas eu vou falar. Antes, eu faço um discurso tão gigante, isso é só uma carta de papel, você não tem que pautar sua vida pelo que vai sair aqui. Pega o que tá aqui, pega o que tá aqui que te serve, guarda, o que não te serve, você joga embora, entendeu? Porque é isso, é sobre isso, assim. E aí eu faço e falo pra pessoa. E depende do jogo que cair, eu sempre vou falar pra pessoa, dá uma olhadinha melhor na sua saúde, tá? Se cuida mais, porque todo mundo precisa disso. E eu prefiro que a pessoa saia com esse gatilho do meu jogo do que com um gatilho horrível, né? Não, você tem câncer, tá? É isso, você tem.
Pronto. Mas Lute. posso falar Horrível. uma experiência pessoal que não faz muito tempo que aconteceu. Deve ter o quê? A gente está em setembro. Foi mais ou menos ali meados de fevereiro, março. Uma moça chegou para mim e falou assim: ai, eu preciso muito ler a sua mão, porque estão me falando aqui que tem informações que você precisa saber. Falei, tá, pega aí minha mão. A pessoa leu a minha mão e ela falou: ah, tô vendo aqui, olha, deixa eu te falar, tem alguém muito próximo a você que vai fazer uma curva errada e vai morrer. E aí eu olhei, fiquei. Eu olhava para minha mão, olhava para a moça, falava, mas e aí? Nossa, mas é muito próximo a você. Eu acho que alguém assim, muito próximo, tipo um irmão, alguma coisa assim, alguém vai morrer. Cara, eu fiquei um tempão com esse fantasma, tipo, sabe, de tocar o telefone e falar, pronto, meu irmão morreu, sabe? Ou a irmã do Vida, sei lá, tipo, você fica com o coração na mão o tempo todo ali, né? E falou, não, porque vai morrer. Falou, ai, olha, tô vendo aqui, nossa, curte bastante o seu casamento, porque, olha, o seu marido morre antes de você. E, gente, sabe, eu fiquei com isso, por isso que eu cheguei cagada no templo. Vocês acham que eu cheguei cagada no templo? Por quê? E até eu quebrar essas narrativas e falar, meu, foda-se, tipo, eu acho que a pessoa só deu uma pirada ali, foi muito difícil, porque me deu crise de ansiedade, eu comecei a não dormir, eu comecei a ficar com medo da morte o tempo todo, porque aparentemente a morte estava rondando a minha família ali. Eu tenho uma amiga que ela tudo recorria e às vezes até recorre a cartomante. E aí ela começou a namorar e tal, e tava indo muito bem, e o namorado pediu em casamento. Ficaram noivos. Ela foi numa cartomante conhecida, que era conhecida do casal, e pediu para jogar as cartas para ela se era realmente aquele cara o homem da vida dela, sabe? Deveria casar. A cartomante disse que não, que ele não era para ela, que o cara para ela era outro cara e tal. Resumindo, ela terminou o noivado. A cartomante foi lá e pegou o cara. Ai, gente. Mas, ó, peraí. Agora é importante a gente falar sobre. A gente está falando tudo que o oráculo não é. E se ele não é, uma previsão de futuro, se nós não usamos assim, porque muita gente, por mais que a gente fale que não, muita gente usa assim e tem essa falta de tato com os seus consulentes. Mas então, o que para que serve o tarô se ele não é uma coisa para adivinhar o meu futuro? O tarô, ele vai servir para te elucidar sobre alguma coisa. Qualquer atendimento que alguém fizer com tarô com você, você pode fazer sem tarô tranquilamente. Eu utilizo o tarô de forma terapêutica. Eu faço o tarô para os meus consulentes quando eles querem vir tirar comigo também de forma terapêutica. Ele é uma forma de te ajudar a olhar para a sua própria vida. Eu utilizo ele assim comigo, utilizo ele assim com os meus consulentes. É sempre você olhando para a sua própria vida. Então, você quer tirar qualquer coisa do tarô comigo, o que vai sair é sempre algo falando sobre você. Ah, meu trabalho não tá bom, as coisas não tão boas. Eu vou fazer um jogo, a gente vai tirar as cartas, vou explicar cada uma das cartas, vou explicar cada parte, cada pedacinho do jogo, o que ele tá ali, vou montar uma história e essa história vai te fazer refletir sobre você. Quando eu falo que o meu atendimento de tarô é um atendimento mágico, é porque a gente vai refletir sobre você, você vai me falar as coisas, então eu não vou descobrir. Você me conta sobre a sua vida, você me conta o que precisa mudar e aonde está a mudança que precisa ocorrer, e juntos a gente vai decidir como que dá para a gente modificar o que precisa ser modificado. E eu sempre dou uma ferramenta no final para que você consiga modificar a sua vida, modificar a sua realidade, né? E isso é magia, você modificar a sua realidade através da sua vontade. Então o tarô ele é uma ferramenta, no meu caso, mágica, que ajuda a gente a olhar para a sua própria vida. Vai me ajudar a olhar para a sua vida, vai ajudar você a se olhar, né? Como se fosse um espelho mesmo, né? E um espelho, na minha forma de jogar, mais cru. Quando você joga, quando você reflete, foi que nem a gente falou, né? A gente tende a passar um pano para nós, né? A gente nunca vai falar que a coisa está ruim. Eu vou falar para você, ó, essa parte aqui talvez não seja tão boa, né? Mas por quê? Porque eu vou percebendo em você esses sinais e você mesmo vai me contando. Então, é assim que eu utilizo. E funciona, e tem funcionado muito bem, e eu tenho recebido muitos elogios das consultas que eu ando fazendo. E é isso, né? Eu acho que se funciona, por que não usar, não é mesmo? Sim. É isso. A forma que eu uso também, ela, na verdade, ela abre para duas coisas. A primeira é essa de você ter essa energia, entre aspas, se é que isso existe, mas captar esse agora. Por isso eu não falo sobre futuro, porque se existe algum tipo de energia, eu tenho uma certa crença nisso de alguma forma ainda, eu entendo que o tarô
possa ser uma foto do seu presente, do que está acontecendo, e ali te mostrar possibilidades. E a segunda forma é esquecer o lance de energia, porque ele ainda vai te mostrar possibilidades que você não está vendo. Porque, como também a galera já falou aqui, você está dentro do problema. Então, você não precisaria do tarô. Você pode fazer isso na mesa de um bar, fazer isso com o psicólogo na terapia, fazer isso de várias formas, mas é mais uma ferramenta para te ajudar a ver as possibilidades que talvez você não esteja vendo. Então, pô, não é para ler o futuro? Não, não é para ler o futuro, mas sim pode te ajudar nas suas questões atuais de, pô, se eu for para esse caminho, isso vai dar bom? A gente vai entender aqui quais são as possibilidades. Não é uma previsão de futuro, é uma análise de possibilidades, que se o seu paradigma não fosse o tarô, poderia ser só uma conversa. Só que se a pessoa te procura com tarô, ela não quer saber a sua opinião, ela quer saber a opinião das cartas. Sim. Então, no meu caso, eu tenho uma bolinha de cristal e tenho essa aqui, que eu comecei a utilizar, embora eu não faça diretamente atendimentos abertos, é mais por indicação. A Bruna tem uma amiga, ela me indica, justamente para evitar alguns tipos de problema, eu não tenho muito tempo, então é sempre por indicação. E essas pessoas vêm e aí começou a fazer falta alguma espécie de oráculo que poderia ser até um maracujá. Eu olhar para o maracujá e falar que tá vendo alguma coisa, como o Nut bem descreveu, eu sempre converso com a pessoa e entendo o problema dela. Inclusive, semana passada eu fui atender uma amiga e ela veio, então, fala aí o que você tá vendo. Falei, por enquanto nada, vamos lá, conta pra mim o que tá acontecendo. Porque eu não adivinho, já vou deixar claro pra você que eu não adivinho nada. Você vai me contar, a gente vai entender e chegar num coeficiente comum aqui pra resolver. Porque, já logo pra tirar essa crença de que você vai chegar aqui, eu vou falar a tua vida. Que é aquela piadinha do cara que ligou pra cartomante, ela quem é? Ele, já não botei fé, desliga o telefone. Então, assim, eu utilizo mais para esse sentido, para a pessoa ter algo palpável ali. Porque para algumas pessoas é necessário ter uma carta, uma figura ilustrando, uma bola de cristal, para ela faz sentido, então bora lá para fazer sentido. E a mesma coisa que a Praise falou no começo, de quem utiliza a Bíblia como forma de oráculo. Quando eu estava na igreja, eu via muito isso, entendeu? E aí a pessoa abre lá a Bíblia e se conforta em alguma passagem ali, e para ela faz sentido. É uma maneira de oráculo. Você pode catar um livro de receita e abrir lá o bolinho de chuva e cair alguma coisa, vai fazer sentido para você? Ok, leva pra vida. Então, é que nem aqueles bolzinhos de mensagenzinha, né, da bruxinha, que você pega uma aleatória e tem uma frase lá pra você pensar. O maior oráculo que todo mundo já usou foi a Bíblia. Todo mundo em algum momento abriu a Bíblia e achou que ia sair uma mensagem super divina de lá, assim, ou que tinha aquelas caixinhas que você vai tirando versículos, sabe? Todo mundo já usou isso, assim. Mas é isso, o tarô, ele é muito esse GPS, né? Nossa, se a sua vida tá indo por aqui, mas você pode mudar, tá? Para de acreditar que o que saiu na carta é o que vai acontecer e fica esperando isso acontecer. Não é assim que funciona. Para de ser louco! Para de ser louca! Não é assim que funciona. É a tal da parar de ser louca mesmo. Só sossega o facho, tá tudo bem. Mas é legal a gente estar falando sobre isso, porque eu acho que não muita gente, mas algumas pessoas talvez consigam mudar a forma como elas encarem as leituras de tarô e seja um pouco mais racional e não tanto emocional, sabe? E aí a gente começa a evitar que algumas pessoas caiam em golpes. Porque eles estão aí, né? Sim. O golpe tá aí. Sim, os golpes estão aí. Isso daqui é só papel. Isso rasga, isso pega fogo, isso não tem nada de sagrado, não tem nada de sobrenatural. Saiu um filme do Tarô da Morte. Tinha gente que tava com medo de tarô por causa disso. Não tem que ter medo de tarô. Não tem que ter medo de tábua Ouija, que pode ser considerado um oráculo também, né, gente? É só uma tábua de carne com umas letras em cima, gente. É só isso, ok? Tá? Então, assim, por que você tá com medo disso? Entende? É madeira. Se tiver letra em cima, eu tenho medo. Se não tiver letra em cima, tá tudo bem. Como isso, né? Então, a forma como o mago ou o magista ou a pessoa que está conduzindo usa é que vai definir qual é o resultado disso, né? E aí, a gente está com umas perguntinhas que mandaram pra gente aqui que eu acho que a gente poderia ir respondendo também. O que vocês acham? Eu super topo. Super Bora válido. lá, então. A primeira pergunta, qual foi o oráculo que vocês mais acharam estranho? Alguém Essa quer eu posso começar? começar? Pode. O oráculo que eu mais achei estranho foi o Nino lendo bife no TikTok. Pegava bifes e lia a sorte das pessoas. E muita gente mandando no chat. Nossa, você tá descrevendo a minha vida. Eu falei, como assim? Oi? Acreditem. Gente, era um contrafilé. Pode ser usado como oráculo. Se for usado para um vegano, faz sentido, né? Que ele é Eu tenho uma outra pergunta para fazer para essa pergunta. Qual oráculo não é estranho? De verdade, qual que não é? Para e pensa.
olha isso. Você acha que essa carta não é estranha? Olha aí, é muito estranho, é até feio, assim, é uma criança nua em cima de um cavalo, com luz, com sol, e, sabe, todos são esquisitos, no fundo, né? Mas a forma como o magista usa, ele consegue trabalhar com você com isso, né? Outra pergunta. Algum oráculo já te surpreendeu? Tracy, algum oráculo já te surpreendeu na sua caminhada mágica? Alguém já jogou pra você e você foi preso? Todas as vezes me surpreendi. Não tem como, você chega querendo um oráculo, você tá muito suscetível. Toda a minha jornada mágica começou por causa de uma oraculista. Eu era evangélica, ela colocou várias caraminholas na minha cabeça sobre outras vidas. Eu falei, olha, preciso agora descobrir. Isso deu um livro na descoberta de mim, um canal na descoberta de mim, e eis-me aqui hoje, maga hermetista, trabalhando com magia, à frente do templo, com uma galera foda. Para mim, o oráculo mais estranho é um oráculo que eu tenho desde os 11 anos de idade. Eu não faço a mínima ideia de como se lê isso, que é esse aqui, ó, oráculo egípcio. E, mano, tipo, as cartas têm esses buracos aqui, que eu não sei para que serve, tipo, como se fosse tradutor. E aí tem, assim, compreensão e um monte de hieroglifos. Litígio, hieroglifo, consideração, hieroglifos, convite, hieroglifos. E é isso, a carta, todas as cartas do oráculo é assim. Eu não faço a mínima ideia de como falar. Mas como sabe o ler que isso. é? Sabe onde que tá a magia da coisa? Você não precisa nem entender isso. Mas se você jogar pra mim e me contar uma história e falar que é sobre minha vida, eu vou fazer a conexão disso com alguma coisa da minha vida. E só de eu fazer a conexão disso com alguma coisa da minha vida e refletir sobre isso vai mudar a minha vida de alguma forma, porque você refletiu sobre algo que está dentro de você. Então é muito funcional sempre, assim. Só que às vezes é feio, que nem isso daí, né? Às vezes é esquisito, mas funciona. Eu vou levar para vocês na quarta-feira para vocês verem, porque olha, gente, esquisitíssimo. Ele tem uns pontinhos com um Muito. areógrafo como se fosse dentro de uma pirâmide, assim. Eu acho que a narrativa só faz sentido se você souber ler hieróglifos. Mas você pode fingir que sabe também, vai dar certo. Ah, tá. Quando Olha. eu tava na igreja ainda, o pessoal começava a discutir algum assunto e sem embasamento, porque discutir, quando você sabe, você tem respaldo e embasamento para discutir, ok, estamos abertos à discussão. Mas quando começava a discutir muito sem embasamento, sem fundamento, eu sempre falava, vamos buscar confirmação na palavra. E abria a Bíblia lá em Provérbios 18:6. Que Provérbios 18:6 ele fala assim, ó, quando o tolo começa uma discussão, o que ele está pedindo é uma surra. Eu sempre abria nessa passagem, que era para poder, não, é bom você ficar quietinho aí, para não me obrigar, irmão, a sair da graça aqui e descer-lhe a porrada. Eu usava muito quando tava em discussão, chegava com o pessoal e falava assim, pessoal, estamos antes de começar o culto, momento de respeito, acabava, pronto. Nem abria a palavra nenhuma. Aí tem outra pergunta, você já tentou criar ou adaptar o oráculo próprio? Como foi a experiência? Eu acho que, de alguma forma, mesmo que as pessoas não tenham parado para pensar nisso, todo mundo usa o seu próprio tipo de oráculo. O Nino comentou uma vez que ele vê as pessoas com arquétipo de bichos, eu tenho um esquema que eu meio que consigo ver a aura, uma cor em volta da pessoa, assim, sabe? E aí eu crio minhas próprias conclusões sobre isso. Eu acho que todo mundo tem um pouco disso, sabe? Quando você olha, traz essa intuição de alguma forma. Quando você olha para uma situação ou para alguma coisa e aquilo já te gera ou algum desconforto, ou algum conforto, ou alguma proximidade. Eu acho que isso também é uma forma de oráculo, assim, né? E de preconceito. Então, eu durante muito tempo... Muito bom. Eu durante muito tempo eu adaptei o I Ching com o jogo do hexagrama deles. Porque é muito mais fácil de fazer. Se você não tem muita noção de nada, você joga e você monta o I Ching como você quer, o hexagrama. Você tem aqui, né, os dadinhos. Aí você monta e vai sair uma carta. Então é muito mais fácil para você lidar com o negócio. E a última pergunta que chegou. É possível utilizar a Assunção Arquetípica como oráculo? Como poderia ser aplicado? E eu acho que não. Tá? Eu acho que, assim, de uma certa, assim, como oráculo, tipo um tarô, não, a não ser que você faça um baralho sobre, né? Agora... mas aí eu acho que a gente entra mais na pessoa querer a resposta de alguém superior. Alguém que te procura e faz uma assunção arquetípica ali, você atende ela e ela espera que você traga respostas que ela não tem. E nesse caso, sim, porque a gente já falou, o tarô é só uma ferramenta, você não precisaria do tarô. Então, se você tá ali arquetipado com alguma coisa que a outra pessoa realmente tem esse respeito e fala, olha, não, beleza, nesse arquétipo ele sabe mais que eu. Então, talvez com a Prace normal, a pessoa não queira falar. Agora, com a Prace, com a cigana da Prace, com a fada da Prace, pode ser que ela queira falar.
E aí você Sim. age como esse oráculo. O que você acha? O que você sente? Ah, beleza, eu tô sentindo aqui, X, entre aspas, que o seu caminho, ó, você tem essas possibilidades. É a mesma coisa que, de novo, sentar num bar e conversar com os amigos, ou ainda uma coisa mais séria, fazer uma terapia e, enfim, colocar tudo isso para fora. Tem um Mas exemplo famosão, que é o oráculo dos Delfos, né? Que ele era dedicado ao deus Apolo. E ele era literalmente isso. As pessoas iam conversar com essas divindades, né? Mas que eram pessoas. E buscando entender questões, né? Até achei aqui um exemplo parecido. Acho que Então, mas assim, se você para pra pensar o que os sacerdotes faziam lá no Velho Testamento de adentrar o Santo dos Santos com a sinetinha amarrada na cintura e uma corda. E quem ficava do lado de fora ficava ouvindo se a sineta estava batendo. Se parasse de chacoalhar, significava que ele tinha morrido. Porque ele entrava para levar uma oferta e voltava. Se ele voltasse com vida, eu não vi nenhuma passagem bíblica que diz que ele morreu. Então acho que ele podia entrar e sair normalmente. Mas assim, é uma forma de oráculo, porque as pessoas que buscavam esse sacerdote, ele buscava uma resposta divina. Então, esse sacerdote entrava, deixava a oferta e retornava com a resposta. E se a resposta fosse positiva ou negativa, independe, mas se a sineta parasse de balançar, eles puxavam ele pela corda, significava que a oferta não foi aceita e ele morreu. É uma forma de oráculo também. É uma Então, forma. E oráculo tá em todo lugar, né? Não. Então as pessoas só sim. têm preconceito sobre É. isso. É porque, assim, se você parar para pensar, cada cultura ou cada religião, propriamente dita, vai ter uma forma específica de oráculo que vai... E normalmente ele demoniza o do outro. Porque aí tem a religião que usa o búzio como oráculo, tem a religião que usa o baralho cigano, o tarô, aí agora você tem baralho de Maria Padilha, baralho de Zé Pilintra, baralho de Lúcifer, baralho de... E assim, Lúcifer não veio desenhar uma carta de baralho aí para falar assim, toma lá e dá as respostas por mim, entendeu? Ué, não? É sempre... Poxa. É A sempre... magia pra mim acabou depois que eu descobri que não dá pra ver o futuro. Tá tudo bem, Lúcifer, não Então, desenhar. porque assim, pra que Lúcifer, supondo que ele exista, ele vai te mandar jogar a carta pra alguém? Você pode aparecer pra Trace e dar a resposta direto pra ela. Não, mas aí eu sou especial, eu tenho a canalização da força dele, ele vem falar comigo e através de mim eu cobro R$500 e passo o recado. Porque ele tem que, É porque é ele tem que seu cobrar dom. pedágio, entendeu? Eu tenho o dom, entendeu? E não, É seu dom. se a pessoa que tá jogando a carta não te cobrar, ela não perde o dom, porque ela não tem dom. Simples assim. Cacete. É. Me empolguei. Um pouco, então tudo bem. A gente tá ok. Mas é só desmistificar um pouco. É que o jovem místico é o jovem místico, né? Cara, tem gente que busca significado na borboleta que entra no quarto. Porque assim, às Mas vezes, não tem significado? Tem, significa que ela morte tá na perdida. família. Isso por uma É, coruja né? tão... Perdido. Nossa! Porque assim, eu desisti de grupos, de estudo místico e tudo mais, quando começava a galera mandava uma foto de uma mariposa. Ah, entrou no meu quarto, o que significa? E 10 pessoas dando 10 significados diferentes, e eu só conseguia pensar, gente, a coitada da borboleta se perdeu. É só o GPS dela que falhou. O Waze dela perdeu a conexão ali, ela tá sem rota. Não Não, mas significa assim, nada. ô Andy, é um nível de paranoia tão grande essas pessoas que buscam significado em todas as coisas. Aquelas pessoas que veem pena de pombo e falam que é de anjo. E quer Então, achar um significado sim. místico em tudo, Quando você entendeu? tá falando, eu tô refletindo aqui. Só uma pergunta. Então, vocês estão me dizendo que se uma pomba branca aparecer na porta da minha casa, não significa que eu tenho os 7 dons do Divino Espírito Santo? Não, o risco é grande você contrair uma doença do pombo, a leptospirose, E a ou outra qualquer outra doença que todo doença. mundo fala também, eu nunca vi ninguém que pegou uma doença com pombo. Não vou espalhar desinformação, pode ser que essa doença realmente Pode exista. ser. Não, Não, mas e ela pomba existe. existe real. Mas o ponto é o seguinte: é um nível assim de paranoia muito grande a pessoa achar significado em todas as coisas. Então, ai meu Deus, se eu pisei na risca do chão, vou quebrar a coluna. Apareceu um gato preto na minha casa, vou matá-lo. Assim, você tá dodói, assim, procura, sabe? Então, médico, sabe por quê? Porque assim, o nosso necessário. cérebro, ele costuma buscar padrões e fazer conexões e links. Então, quando eu viro pro Nute e falo, ó, as cartas estão me dizendo que você tá sendo traído, uma pessoa muito próxima de você tá te traindo, tá te enganando, ele vai começar, a cabeça dele vai começar automaticamente a fazer links para encontrar algum momento que a esposa contrariou ele. Olha aqui, ó,
Esse é o sinal. Aí ele começa a ficar perturbando a cabeça da esposa. Não, porque alguma coisa está acontecendo. Então, a pessoa fica tão perturbada que ela fala, já que eu tô levando a fama sem fazer, eu vou fazer. Vai É lá e trai. autoprofecia. A autoprofecia se realiza. Por quê? Porque a pessoa não tem discernimento para entender que, cara, seja o mínimo de pessoa tolerável, aceitável. Porque às vezes não é que as cartas estão dizendo que ninguém quer ficar perto de você porque todo mundo é falso. Às vezes só você que é chato, entendeu? Saiu 1, saiu 2, saiu 10, a chance de você ser o problema é gigantesca. Então, às vezes, está faltando, não é as cartas, é a terapia mesmo, entendeu? É muito comum a gente tentar a justificativa. Por que eu perdi o trabalho? Não é porque eu sou incompetente, é porque o meu chefe era perseguidor. Mas você chega atrasado, você não entrega aquilo que ele é pedido, você falta, você leva atestado 3 vezes na semana, aí a cartomante falou que tem alguém no teu trabalho te perseguindo, aí a culpa é de quem tá te perseguindo, não é de você que é um péssimo funcionário, entendeu? Então começa a chamar mais a responsabilidade para si de tudo. Eu vou utilizar a ferramenta, o oráculo, como uma forma de, eu tenho tais questões, eu vou usar isso para elucidar, para me dar uma direção. Se for um magista sério, uma cartomante séria, ela vai te falar, eu vou jogar para vocês, não está ditando as regras da sua vida. Vamos ver aqui no que podemos te auxiliar usando as cartas. É um ponto. Agora, isso aqui é verdade absoluta? Não, meu amigo, não existe verdade absoluta em lugar nenhum, ninguém tem dom de profecia nenhuma que vai te ditar as regras da vida. Começa por aí. Mas tem gente que é muito assim. Eu, por exemplo, eu já tive cliente que chegou para mim e falou: ai, doutora, então, eu até queria fechar com você, mas como a senhora tá me cobrando, é porque a minha energia não tá batendo com a sua. Eu falei, você não quer me pagar, é diferente, Pera, a né? energia bater se fosse grátis, né? Não quer mais nada da vida. Então. Não, porque eu vi lá que isso tem que ser um trabalho gratuito, porque senão não vai dar certo o processo. Entendi. E se Nossa, que cobrar, a forma pessoa perde boa. o dom para ler as cartas? Isso são perguntas que as pessoas às vezes realmente fazem, né? Porque é a forma como elas aprenderam. Não, você não perde, porque não é dom, né? Tem que Repetir ter isso uma mais uma energia vez. de troca. Né? Então, se eu não cobrar, eu perco o dom. Não, Olha, querido, no para com isso. início, a pessoa que leu para mim, essa primeira pessoa que leu para mim, que deu todo esse start, ela falou: olha, eu não posso. Ela ofereceu para ler para mim, porque eu tinha o canal e ela queria que eu falasse dela se eu gostasse. Aí eu falei: tá, mas quando você cobra? Ela: não, olha, eu não vou cobrar, eu tenho que cobrar, porque senão, aí toda essa mítica do dom, não sei o quê. Mas a gente vai fazer uma troca. Então, assim, se você gostar, você fala. Aí eu até falei, tá, mas se eu gostar, né? Você sabe que eu sou evangélica, eu era evangélica ainda na época. E eu tava, assim, muito cagando, sabe? Mano, o que ela quer ler para uma evangélica? Nada a ver, sabe? Daí, tipo, me surpreendeu, como falei, e ela trouxe várias coisas que eu queria ouvir na época, que eram basicamente desculpas para desculpar erros meus. Então, é aquela coisa, né? Se a culpa é minha, eu boto em quem eu quiser. Ela botou em outras vidas, em encostos que estavam comigo, eu adorei, porque daí eu me eximi de toda a culpa, falando, coitada, então agora eu preciso de um exorcismo e não de um terapeuta. Enfim, nem sei por que eu entrei nisso. Para falar da troca. Verdade, então. E aí eu paguei, depois eu indiquei ela, porque ela eu ainda gostei conseguiu muito. levar o seu dinheiro. Não, eu só indiquei, eu paguei indicando, né, no canal, que tinha bastante gente e tal. Sim. Então, ela foi a primeira que eu ouvi falar disso, que não, tem que ter uma troca, porque senão, não sei o que, o dom. Então, saibam que não, tá, gente? E, às vezes, a pessoa tá te falando isso, não é por mal, ela realmente acredita nisso, porque ela tá presa nessa mítica dela, e isso vai muito do que a pessoa acredita. Se ela acha que ela tá lendo carta porque ela foi inspirada por alguém, por alguma entidade, pelas bruxas que não conseguiram queimar, sei lá. Então, ela pode ser que não esteja falando isso por mau caratismo, é porque ela realmente acredita. E é capaz até que se você não pagar, ela não consiga mais jogar porque ela acredita nisso. A mente é uma coisa louca, cara. Uma vez também, uma pessoa foi me dar aula de um negócio lá e é óbvio, se alguém vai te dar uma aula de alguma coisa, é normal que a gente pague por essa aula, né? Mas a pessoa podia só ter falado para mim, vou cobrar tanto. Mas o discurso dela foi, eu preciso cobrar porque se eu não estou cobrando, quem toma posse disso, desse conhecimento, é o diabo. Eu falei, rapaz... Mas é fácil assim?
É só me falar o valor que tá tudo bem. Não precisa enfiar o demônio aqui. Eu costumo dizer que eu cobro por atendimento porque vela não é de graça, está caro, inclusive. Materiais para um rito não é de graça, está tudo muito caro, entendeu? Eu fui fazer um trabalho semana passada para uma conhecida e para uma amiga. Cara, só de fruta, a maçã verde tá R$22 o quilo. Tinha maçã verde, pera e algumas frutas no altar assim, e tipo, R$100 de fruta. Então, por isso que é cobrado. Porque nada é de graça. O combustível que você gasta para ir buscar as coisas não é de graça. É normal a pessoa cobrar. Então, as pessoas chegam cheias de problema, quer que você jogue, que você leia, que você faça uma consulta, que você faça um trabalho. Pessoa de 35 anos, toda cagada. 35 anos de vida errada, quer que você resolve de graça. Ah, não. Momento Super Marmota. Teve um moço que apareceu aqui, eu não vou falar nomes, porque a gente não fala nomes para não expor a pessoa, mas ele chegou no nosso vídeo, do nosso tempo, e comentou assim: celibato involuntário dá nisso aí. Foi maravilhoso, inclusive. Minha resposta para ele falou o cara que acredita em uma ciência dedicada a estudar aliens e se autodenomina autodidata em alienologia, coisa de quem é transante. Tá? Ele se denomina alienologista. Então, esse foi o que eu mais gostei. Como que é? Não consegui nem falar isso. Alienologista. Autodidata. Então, ou seja, disse pra ele, aprendeu sozinho. Só tem ele mesmo alienologia, estudando isso. Eu respondi ele lá também. Falei, brother, fulano, assim, eu pego um pessoal considerável aí. Se precisar de umas aulas, inclusive, pode me chamar no direct que eu te ajudo aí. Te ajuda a comer um pouco. Vocês acharam outro comentário? A gente pode eleger esse já aqui, porque pra mim ele foi muito gratuito e tá elegidíssimo. Rendeu muito aqui. Esse foi muito bom, porque assim, a grande maioria das pessoas que ali estão, pode ser que não tenha essa vida sexual tão ativa, porque são casados, é normal. Tem um povo ali que eu sei que tá comendo mais que terra de cemitério. Então meio que ele tirou da cabeça dele com base não sei no quê. Porque teve um outro comentário. Eu gostei desse comentário, sabe por quê? Porque disso ninguém nunca tinha chamado a gente. Já fomos chamados de marmota, a Maria Padilha já pediu pra apagar o comentário. Que mais que aconteceu já? Religião de herdeiros. Religião de herdeiros, o Satanás nos quer e é isso, vamos pro inferno. Agora, de celibato involuntário, foi a primeira vez. Me diverti muito. Teve um que eu achei muito bom, que é daquele que perguntou, alguma solteira? Tipo... Aleatóriaço, né? Brotou lá e alguma solteira? E tipo assim... Não respondeu nada nunca mais, tá bom. Eu olhei no vídeo assim, e solteira não tinha nenhuma, não tem nenhuma naquele vídeo específico. Porque a Bruna, a Pracy, a Sofia, a Aline, é tudo casado. Pior que né? Naquele dia eu ia comentar, de solteiro só eu, mas não, já estão mexendo o saco, deixa quieto. Né? Pessoal, acho que é isso. Então, alguém quer complementar mais alguma coisa sobre o tema? Eu quero dizer que você pode aprender e que isso pode te ajudar de várias formas, não só para atender outras pessoas, mas como essa visão do Régulo, como autoconhecimento e essa e várias outras ferramentas que a gente usa lá no nosso templo, a gente ensina. A gente tem o desenvolvimento mágico, que acontece toda semana, e a gente está sempre abrindo novas turmas, então se você se interessar, já entra lá no nosso WhatsApp, que está no link da bio do nosso Instagram, que é @nosso_templo_sp ou @nosso_templo_bh, se você estiver em São Paulo ou BH, porque são presenciais, tá? Se você não estiver nesses lugares, mas quiser ficar acompanhando, a gente tem algumas atividades fora disso que são transmitidas online, então dá para você seguir lá também. O desenvolvimento, por enquanto, é só presencial, mas já fica ligado porque o nosso templo está indo para outras cidades, que inclusive, se você quiser levar o nosso templo para a sua cidade, fala com a gente, entre em contato, quem sabe a gente não organiza tudo isso aí. Se organizar direitinho, todo mundo não, vou continuar, senão vão achar errado. Se organizar direitinho, todo mundo tem nosso templo. É isso. Todo mundo vai fazer marmotagem em algum canto do Brasil. Amém. Vive as marmotas. Que é a palavra da super marmota, que super marmota nos guia. Mas é isso, pessoal. Vamos passar nossas redes sociais, então. A primeira rede social que a gente passa, e sempre vai passar, é o @vuiton, com 2 T's e N no final. É Vuitton, VUITTON. É o nosso querido editor do podcast
e editor de áudio, editor de vídeo. Ele passa a noite editando para que ele saia sempre o mais rápido possível para você nas manhãs de terça-feira. Então, quando sai, saiba que alguém virou a noite e foi o Vuitton, @Vuitton, ok, pessoal? Fala Viton, mas se escreve Vuitton. É, Viton. Vuitton, porque é assim a rede social. Vuitton. A minha rede social é @mago.regulo e segue nós lá. A minha rede social, eu tenho a do escritório, que é Brisquilhari Advocacia, e tenho o meu pessoal também, que eu ponho umas coisas doidas lá também, que é Bruna Brisquilhari. Tá, entra lá, fica à vontade, tamo junto. É nóis. Eu sou a Prace, @magia com Prace, para você saber de todas essas bruxagens, não consigo, satanagens, bruxagens. Nossa, Diabagens. todas essas coisas místicas tem lá nesse Instagram ou no meu pessoal, @Prace. É isso aí, meus doces. Eu sou Anderson Oliveira, estou em todas as redes como @místico.acol. Não tenho nada de místico. Se me encher o saco, é capaz de eu te jogar umas verdades na cara, porque eu não sou gentil. Um beijo pra vocês. E que Sofia nos guie. Que Sofia Sofia nos nos guie! Se inscreve no canal e deixa o seu curtir. Tchau, gente. Bastante comentário, inclusive. Vem like, vem like.